Olá, sejam bem-vindos ao The Deep Dive. A gente vai mergulhar hoje num tema que está dando o que falar no mundo jurídico: o brain rot. É como se fosse um tipo de deterioração mental causada pelo excesso de informação digital. E a gente vai ver como esse brain rot impacta a carreira dos advogados aqui do Brasil. Isso mesmo. É bem interessante porque o brain rot foi eleito a palavra do ano pelo dicionário Oxford, né? É sinal de que a coisa está séria. Pois é. Você já se sentiu, tipo, mentalmente esgotado? Isso. Sabe, com dificuldade de se concentrar depois de ficar muito tempo online? Ah, com certeza. Acho que todo mundo já passou por isso. É, a gente acaba ficando meio, sei lá, É meio lento, né? é meio lento, Não, meio desconectado. conectado, é. E é disso que a gente vai conversar hoje. A base do nosso Deep Dive vai ser o artigo Brain Rot, o efeito invisível que pode prejudicar sua carreira na advocacia do André Medeiros, da Advoco Brasil. É um artigo super interessante. O André fez um paralelo bem legal entre Brain Rot e advocacia, né? Que é uma profissão que exige muito foco e atenção. Detalhes. Muitas vezes a gente fica horas e horas em frente à tela do computador. A gente tem que ler muitos processos, pesquisar jurisprudência, elaborar petições. Tudo isso exige muita concentração, né? Sim, exige. E o artigo vai além de só apresentar o termo, né? Ele explica como esse excesso de estímulo digital impacta o funcionamento do nosso cérebro. E como isso pode ser prejudicial para os advogados, né? A gente precisa ter o cérebro funcionando a todo vapor para elaborar as peças processuais, analisar a jurisprudência, defender os interesses dos clientes. Exatamente. Imagina, você tá lá elaborando um contrato super importante e de repente você se distrai com uma notificação no celular. Acontece direto. Aí já era, né? E o foco foi embora. Ou então você não consegue se concentrar na leitura de uma decisão judicial porque o seu cérebro tá cansado de tanta informação superficial que você viu online. Parece que a gente está sempre buscando informação, mas, no fim das contas, a gente não consegue absorver nada direito. A gente fica só na superficialidade, né? E isso pode ter consequências sérias, né? Imagina, por exemplo, você perder um detalhe importante num contrato por falta de atenção. Isso pode prejudicar o cliente, a sua reputação. É uma bola de neve. Exatamente. E o que é mais preocupante é que os advogados, pela própria natureza da profissão, estão mais suscetíveis a esse tipo de problema. Mas por que será que os advogados são mais vulneráveis? Afinal, hoje em dia, a maioria das profissões exigem que a gente use computador e internet o tempo todo, né? É verdade. Mas a advocacia tem algumas particularidades que aumentam esse risco. O André aponta 3 fatores principais no artigo: a pressão por produtividade, o tempo prolongado em frente às telas e o uso excessivo de redes sociais. Interessante. Vamos explorar cada um desses pontos, então. Claro que vamos. Começando pela pressão por produtividade. Como isso afeta os advogados? Bom, a gente sabe que a advocacia é uma profissão muito exigente, né? A gente tem que lidar com prazos apertados, clientes exigentes, muita cobrança por resultados. A gente vive num ritmo acelerado. E essa pressão constante por produtividade acaba levando a gente a usar a tecnologia de forma excessiva, sabe? Para tentar dar conta de tudo. A gente acaba ficando refém da tecnologia, né? E isso só piora o problema do brain rot. A gente fica ainda mais conectado, ainda mais bombardeado por informações, ainda mais esgotado mentalmente. É um ciclo vicioso. Yeah. Mas e o segundo fator? O tempo prolongado em frente às telas. Esse é um clássico da advocacia, né? A gente passa horas e horas na frente do computador. Lendo processos, pesquisando jurisprudência, redigindo petições. E isso cansa muito a vista, cansa a mente, contribui para o brain rot. E aí a gente fica com aquela sensação De cabeça pesada. de cabeça pesada, de olhos cansados, Exatamente. de esgotamento. E, por último, temos o uso excessivo de redes sociais. Como isso entra nessa história? Bom, as redes sociais são a faca de dois gumes, né? Por um lado, elas podem ser úteis para a gente se manter atualizado, acompanhar as notícias, se conectar com outros profissionais. A gente usa bastante para divulgar nosso trabalho também, né? Mas, por outro lado, elas podem ser um grande problema. A gente acaba perdendo muito tempo rolando feed, vendo coisas que não são relevantes, se comparando com os outros. E isso contribui para o brain rot, né? Com certeza! A gente fica mais ansioso, mais distraído, mais disperso. É como se a gente estivesse buscando um refúgio nas redes sociais, mas na realidade a gente está só alimentando o problema. A gente acaba caindo numa armadilha. E o mais importante é que o artigo do André não só diagnostica o problema, como também apresenta soluções práticas para a gente combater o brain rot na advocacia. Ele dá várias dicas bem interessantes para a gente retomar o controle da nossa mente, da nossa atenção, da nossa vida. E quais são essas soluções? O que a gente pode fazer para se proteger desse efeito invisível?
Bom, isso é assunto para a próxima parte do nosso The Deep Dive. A gente vai explorar as estratégias que o André propõe para reverter os efeitos do brain rot e voltar a ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, mais produtiva. Pois é, a gente parou na parte que a advocacia tem suas particularidades, que a gente acaba ficando mais vulnerável a esse tal de brain rot. É verdade. E no artigo, o André cita um outro texto da Advoco, Advocacia e Nação Dopamina. Ele fala da armadilha dos prazos da tecnologia. E das micro-recompensas. Parece que a gente fica viciado nessa rapidez, Motivação instantânea, é isso aí. Exato. A gente quer tudo para ontem, né? E isso acaba afetando a nossa capacidade de concentração. Sem dúvida. E aí, como é que a gente escapa dessa armadilha? O André dá algumas dicas bem legais no artigo. Que bom. Quais são elas? Uma delas é criar barreiras para o consumo digital. Tipo, desligar as notificações do celular do computador. Faz sentido. Senão a gente fica o tempo todo sendo interrompido, né? Exato. Aí a gente nunca consegue se concentrar em nada. E outra dica é estabelecer horários específicos para usar as redes sociais. Ah, tipo assim, das 8 às 9 da noite eu posso olhar o Instagram. Isso. E nos outros horários o celular fica longe. E se a gente não conseguir resistir à tentação? A gente pode usar aplicativos de bloqueio de sites. Pois é. Assim a gente corta o mal pela raiz, né? Exato. Então, basicamente, a gente precisa ser mais disciplinado com a tecnologia, né? A gente precisa retomar o controle, em vez de sermos controlados por ela. E além de criar barreiras, o André também fala da importância de priorizar conteúdo relevante, né? Isso mesmo. Em vez de ficar navegando à toa na internet, a gente pode buscar livros, artigos, podcasts. Conteúdo de qualidade. Exatamente. Conteúdo que agregue valor à nossa prática profissional. É como se a gente tivesse que fazer uma dieta de informações, né? Uma dieta detox digital. Boa, gostei. Uma dieta detox digital. Mas e aí, me diz uma coisa. Você acha que a inteligência artificial pode ser uma aliada dos advogados nessa luta contra o brain rot? Olha, eu acho que sim. A inteligência artificial tem um potencial enorme para otimizar o nosso trabalho. Tipo, como? Ela pode automatizar tarefas repetitivas, agilizar pesquisas, até ajudar na elaboração de peças processuais. Com isso, a gente teria mais tempo para se dedicar a tarefas mais estratégicas, mais criativas. E a gente se livraria daquelas tarefas que sugam a nossa energia, né? Exato. Mas é importante lembrar que a inteligência artificial é uma ferramenta. E como toda ferramenta, a gente precisa pausar. Exatamente. A gente não pode ficar dependente dela. E senão a gente acaba caindo em outra armadilha, né? É isso aí. Mas, voltando às estratégias do André, ele também fala da importância de organizar o tempo e o ambiente de trabalho. Isso é fundamental. Ele sugere, por exemplo, o método Pomodoro. Eu adoro o método Pomodoro. Funciona super bem para mim também. A gente trabalha em blocos de 25 minutos, com pequenas pausas entre eles. Isso ajuda a manter o foco e a evitar o cansaço mental. E ele também fala da importância de ter um ambiente de trabalho organizado, né? Sem bagunça, sem distrações visuais. É verdade. A bagunça só aumenta o nosso nível de estresse e dificulta a concentração. Mas e a cultura de trabalho na advocacia? O que a gente pode fazer para mudar essa cultura que muitas vezes contribui para o brain rot? Essa é uma pergunta difícil. Mas eu acho que a mudança precisa partir de nós, advogados. A gente precisa se conscientizar dos nossos limites, né? Isso. A gente precisa priorizar a qualidade de vida, o bem-estar. Buscar um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Exatamente. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue render no trabalho, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental para poder exercer a advocacia com excelência, com paixão. É isso aí. E parece que já temos um bom ponto de partida. As estratégias que o André nos apresenta no artigo. É verdade. Ele nos mostra que o brain rot é um problema real, mas que a gente pode combater. Com certeza. A gente precisa ter consciência dos seus efeitos. Adotar estratégias para minimizar o seu impacto e, acima de tudo, cuidar da nossa saúde mental. Concordo plenamente. E a gente chega na última parte do nosso The Deep Dive. Mergulhando nesse brain rot que está impactando a advocacia, a gente já viu as causas, os perigos e agora, o que a gente faz para se livrar disso? No artigo, o André fala da importância da desconexão. Desconectar. Mas como assim? Tipo, a gente precisa se desligar do mundo digital de vez em quando. Entendi. Dá um tempo para a mente, né? É isso aí. Fazer coisas offline, tipo hobbies, exercícios ou simplesmente descansar. Sei lá, tipo ir para a praia, ler um livro. Coisas que não envolvam telas. E por que isso é tão importante? Porque a gente precisa dar um tempo para o nosso cérebro se recuperar, senão a gente fica sobrecarregado. Tipo um carro que precisa de uma revisão. Exatamente. A gente precisa recarregar as energias para poder voltar com tudo. E essa desconexão ajuda a gente a ter mais foco. Com certeza. Quando a gente se desconecta, a gente consegue pensar com mais clareza.
E até ter ideias novas, né? Às vezes a solução para um problema aparece quando a gente menos espera. Tipo quando a gente tá no banho, sabe? Exato, a gente relaxa, a mente fica livre e plim, a ideia surge. É como se a gente desse um reset na mente. Isso, e aí a gente volta com mais energia, mais criatividade. E além da desconexão, o que mais a gente pode fazer? O André também fala da importância da organização. Organização. Ah, Tipo, tá. arrumar a mesa do escritório. Também, mas ele fala de organizar o tempo e o espaço de trabalho. Ah, entendi. Tipo, planejar o dia, usar uma agenda. Isso, e manter um ambiente de trabalho limpo, Mas a organizado. bagunça só atrapalha a concentração, né? Com certeza. E para organizar o tempo, a gente pode usar o método Pomodoro, né? Que a gente já falou antes. Trabalhar em blocos de 25 minutos com pequenas pausas. Funciona super bem. E para organizar o espaço de trabalho, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Tipo, como? Usando aplicativos de organização, bloqueadores de sites. Boa ideia. Assim a gente evita as distrações. Mas e se mesmo com todas essas dicas, a gente ainda se sentir sobrecarregada? Aí é importante procurar ajuda profissional. Tipo um psicólogo. Às vezes o brain rot pode ser um sintoma de algo mais sério, tipo ansiedade, burnout. A saúde mental é fundamental, né? Com certeza. A gente precisa cuidar da nossa mente para poder viver bem e trabalhar com mais qualidade. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso The Deep Dive sobre brain rot. A gente viu que é um problema real, mas que a gente pode combater. É isso aí. A gente precisa se desconectar, se organizar, cuidar da saúde mental e usar a tecnologia com sabedoria. Exatamente. E lembrando, se você está sentindo os efeitos do brain rot, não hesite em procurar ajuda profissional. A sua saúde mental é o seu bem mais precioso. E é isso. A gente espera que esse Deep Dive tenha sido útil para você. Continue acompanhando o nosso podcast para mais mergulhos em temas relevantes para a advocacia. Até a próxima.